precipitados é a mensagem de Deus para o nosso coração nesse momento. Precipitados por definição, não é só aquela pessoa que se adianta por falar alguma coisa, por pensar alguma coisa ou por fazer alguma coisa. Precipitados também pode determinar o caminho de alguma coisa, do alto para baixo, né? Quando fala assim, a precipitação da chuva, está dizendo da queda da chuva, né? A precipitação das nuvens, ou o sujeito se precipitou montanha abaixo, ou precipício abaixo. Então, tanto aqueles que se adiantam, como aqueles que se naufragam, como aqueles que se afundam, pode ser a definição desse termo precipitados. Mas eu quero compartilhar com você, no texto da palavra de Deus hoje, que nós temos que vencer a nossa precipitação, ou a precipitação das pessoas que estão ao nosso redor. Várias vezes as pessoas vão duvidar da sua fé, sim ou não? Várias vezes as pessoas vão duvidar da sua vitória. Várias vezes as pessoas vão duvidar daquilo que você crê. Mas você não pode ser precipitado em afirmar algo diferente daquilo que você crê. E você também não pode aceitar que as pessoas determinem a sua atitude de ser precipitado. Tem muita gente que vai falar alguma coisa contra a sua fé, porque ainda não viu a vitória que Deus tem preparado para você. Então, nem a precipitação dos outros e nem a nossa precipitação pode determinar aquilo que Deus tem preparado para nós. A melhor atitude que nós temos é esperar, aguardar com fé o que Deus tem preparado para nós, em o nome do Senhor Jesus. E olha o texto que a gente separou para essa mensagem. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Você entendeu o porquê da figura agora? Você entendeu? Quem é que vai se calar? Os egípcios vão se calar, porque você vai ver qual era a opinião dos egípcios, qual era a opinião de Faraó, qual era a opinião daquelas pessoas que estavam no encalço de Israel, quando sai do Egito, daquele cativeiro lá no Egito. Os israelitas, o povo de Deus, também vai ter que se calar, porque declarou algo contrário àquilo que era a vontade e a promessa de Deus. A circunstância vai ter que se calar, porque independente das circunstâncias, a última voz é a de Deus na nossa vida. Independente da situação que você está passando, a última palavra é de Deus. Então todos têm que se calar. Nossos inimigos têm que se calar. As circunstâncias contrárias a nós têm que se calar. Aquelas vezes, sabe, que a gente fala assim: poxa, agora só Deus. A gente nem está declarando que vai ser só Deus agora que vai poder fazer a coisa. A gente está declarando que não vai ter mais condição de acertar a situação. A gente está declarando uma falta de fé, uma falta de esperança. Essa língua a gente vai ter que pagar. A Bíblia diz assim: e vocês também vão se calar, porque vocês vão ver o livramento que Deus vai trazer. Esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver, e o Senhor vai agir valorosamente, pelejando por você, em nome de Jesus. Para não sermos precipitados, para não nos adiantarmos a falar contra a nossa fé, para não aceitarmos as palavras daqueles que falam contra a nossa fé, o que a gente precisa? A primeira coisa que eu olho no texto e que a gente precisa, para não sermos precipitados, para não afirmarmos derrotas antes daquilo que Deus tem para nós, e para não aceitarmos a palavra da derrota dos outros na nossa vida, a primeira coisa é ter isso aí, fé e coragem para obedecer. O povo de Israel já tinha saído do Egito e estava longe, estava distante.
De repente Deus vira para eles e fala assim: volta. Olha o texto. Fala aos filhos de Israel que... Vão comigo? Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Você sabia de uma coisa? Deixa eu compartilhar uma coisa com você. Eu estava estudando, voltei a estudar essa circunstância, e até hoje não se tem por certo onde ali no Mar Vermelho, qual era a área do Mar Vermelho que foi atravessada. Não se tem ao certo ainda determinado, sabe, onde que foi atravessado. O fato é que atravessaram. O fato é que quase 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas atravessaram a pé enxuto o Mar Vermelho. O fato é que ventos vieram e abriram o mar para que o povo pudesse passar. Esse mesmo vento que veio e que abriu o mar, fechou o mar na hora certa para determinar a derrota do povo do Egito. Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, e diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Deixa eu falar uma coisinha com você, para você ter uma ideia aqui. O povo de Israel estava na caminhada, querendo chegar na terra prometida. Eles podiam muito bem dar a volta pelo Golfo e chegar lá na terra prometida, mas não. Deus tinha algo preparado para eles. Deus tinha uma operação de milagre na vida deles, e não importasse qual fosse a dificuldade que eles fossem passar, o milagre de Deus ia acontecer. Então eles tiveram que ter coragem para voltar. Quando fala assim, a volta, você não tem ideia do que era voltar. Eram aproximadamente 6 a 7 dias de caminhada. Tem que ter coragem para entender que é Deus que está falando. Tem que ter coragem para entender que essa é a vontade de Deus. Tem que ter coragem para assumir que essa vontade de Deus é melhor para nós. Às vezes nós nos envolvemos tanto com o medo das circunstâncias, o medo das coisas que a gente já viveu, que a gente não tem a mínima vontade de voltar a certos lugares, de conversar com certas pessoas, de fazer certas coisas, ou de pensar, porque a gente já passou por lá. Mas quando é Deus que está mandando, a melhor coisa que a gente faz é obedecer. Tenha coragem, não importa quanto tempo, não importa a situação, não importa o lugar, importa qual que é o projeto de Deus. E qual que era o projeto de Deus? Esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver, porque eu pelejarei por vocês, diz o Senhor. Olha que promessa maravilhosa. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos promessa de Deus. Todos, indistintamente. A Rafinha tem promessa de Deus, o Josias, o Léo, a André, todos nós temos promessa de Deus. Todos. Agora eu vou te dizer, vale ou não vale a pena a gente voltar, seja para onde for, a fazer seja o que for, a falar seja lá o que for, para a gente experimentar essa vontade? Vale ou não vale a pena, pessoal? Então, antes de sermos precipitados e afirmar que não vai dar, afirmar que a gente não vai conseguir, afirmar que a porta não vai se abrir, tenha coragem para obedecer. Eu falo coragem pelo seguinte: eles estavam sendo levados para um lugar onde Deus já sabia o que os egípcios iam falar. No meio, era um caminho deserto, indo para a praia, mas cercado por montanhas. Migdol e Baal-Zephon são montanhas rochosas bem altas, e um caminho, um vale bem profundo lá embaixo, sabe? Era uma situação de vulnerabilidade, era uma situação de ameaça, era uma situação de perigo constante, era uma situação de dependência só de Deus. Mas preste atenção, quando Deus nos chama a termos coragem para voltar a viver, sabe, assumir riscos e a viver pela fé na presença dEle,
Ele sempre provê para nós a coluna de fogo da sua presença. Durante a noite, Ele sempre provê para nós a coluna, aquela coluna de nuvem, durante o dia, para nos proteger do calor. A presença de Deus vai com a gente, por onde quer que a gente vá, se a gente decidir ter coragem e obedecer, em lugar da gente falar alguma coisa precipitadamente. Para a gente não ser precipitado também, a gente sempre vai encarar duas coisas. Olha aqui, a gente sempre vai ficar entre a circunstância e as promessas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui passa por isso, não é não? Olha o texto, vamos lá no texto comigo? Vamos ler bem alto e bem forte. Moisés, vamos lá? Moisés disse ao povo, vamos lá: não tem mais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vocês vão pagar a língua, vocês vão ter que calar. Mas preste atenção, qual é o caminho para a gente se livrar do peso da circunstância? Quando eu chamo circunstância, eu estou falando desse deserto que você está passando, eu estou falando deste problema que você está enfrentando, eu estou falando dessa solidão que você está vivendo, eu estou falando da doença que você está carregando, eu estou falando de todos os problemas que estão envolvendo a sua história. Troque, sabe, o peso dessa circunstância pela promessa de Deus. Qual que é a promessa de Deus aqui, pessoal? O Senhor pelejará, o Senhor vai lutar por você. Você não está sozinho nessa, você não está sozinho nisso, nunca esteve. Troque o medo pela perseverança. Como? Vamos para o texto. Porém, Moisés disse ao povo: primeiro, não. Vamos junto, pessoal? Não tem mais. Para que medo? Se você pode crer. Para que temer? Se você pode crer. Joga o medo fora. A Bíblia diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Além de não ter medo do que pode acontecer, a Bíblia diz assim: ficai quietos, aguarda, descansa. Aí vem a parte de Deus. A nossa parte qual que é? Não ter medo e descansar. Qual que é a parte de Deus? Mostrar para nós o livramento que Ele vai operar. Me diga, qual que é a parte mais difícil, pessoal? A nossa ou a de Deus? Por que a gente fica jogando na cara de Deus sempre? Que a gente não vai aguentar? Que a gente não merece isso? Que isso não vai dar certo? Deus sabe que vai dar certo. Deus já planejou tudo direitinho para dar certo. Esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver, porque o Senhor é quem vai pelejar e vocês vão calar. Vocês vão ter que engolir isso que vocês estão dizendo. Por quê? Eles viram para Moisés e falam assim: será que não tinha sepultura lá no Egito para a gente morrer? Nós falamos com você, era preferível a gente servir aos egípcios, era preferível a gente ficar quietinho, era preferível a gente manter aquela vida a assumir o risco da fé. Gente, nada é melhor do que assumir o risco da fé, porque quando assumimos o risco da fé, quem faz é Deus. A gente só espera e aguarda. Amém? Amém, pessoal? O que a gente precisa também nessa caminhada? Qual é a melhor estratégia? A sua ou a de Deus? Sempre foi a de Deus. Para que a gente cansa? Para que a gente mete os pés pelas mãos? Aí, a gente aprende que a gente tem que superar a crise dos recursos. Como que é isso? Êxodo, abre lá por favor, Êxodo 14, versos 30 e 31, diz assim: o Senhor, assim o Senhor, salvou Israel naquele momento da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios
mortos na praia do mar. Viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, os seus servos. Qual foi a estratégia de Deus? Vou tirar vocês do Egito. Levanta Moisés, prepara Moisés, capacita Moisés, anda com Moisés e dá a estratégia para ele. Depois vem as pragas, depois vem o momento da saída, e quando eles estão caminhando, vem a nuvem durante o dia, e vem a coluna de fogo durante a noite, mas nada disso impede o endurecimento do coração de Faraó. Por quê? O mesmo Deus providenciou que o Faraó endurecesse o coração e viesse atrás dele. Para quê? Diz a Bíblia, todas as coisas acontecem para que o nome de Deus seja glorificado. E quando termina tudo, diz a Bíblia, Israel viu, creu no Senhor, creu em Moisés e glorificou a presença de Deus. Gente, a melhor estratégia é a de Deus. Não adianta, nós não vamos inventar a roda. Creia no Senhor, creia nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra do Senhor. Quem podia imaginar que o mar vermelho fosse abrir? Quem? Deus. Deus. Por quê? Porque para livrar o seu povo, ele inventa o que for necessário, porque é a palavra dele que tem que superar e sobressair a todas as circunstâncias. Deixa eu te contar uma coisa, a luta que você está passando, sabe, se o resultado dela não é a sua vitória, deixa eu te contar, é porque ainda não acabou. O deserto que você está passando, se você ainda não está sendo alimentado pelos anjos do Senhor, é porque o deserto ainda não terminou, é porque a vitória ainda não alcançou, mas ela virá, porque é a promessa de Deus. Eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, diz a palavra do Senhor. Quando eu estava estudando esse texto para passar, eu li uma história muito interessante. A história de um servo de Deus que estava sendo perseguido na mata por pessoas que odiavam a sua fé. E enquanto ele corria na mata, ele pensava assim: meu Deus, me ajuda. E ele orava: meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. E ele orava o tempo todo. Ia para um lado, ia para o outro, e o inimigo estava sempre no encalço dele, sempre. Não importasse o que ele fizesse, o inimigo estava no encalço. E de repente, ele conseguiu se afastar um pouco dos seus inimigos e viu uma caverna, e entrou na caverna. E lá, quietinho, ele pensava assim: agora é o fim, não tem mais para onde correr. Ó Senhor, me dá o livramento. Eu estou te pedindo com toda a minha alma, me dá o livramento, me dá o livramento. De repente, ele viu uma aranha descer de cima assim da boca da caverna para baixo. Quando ele viu a aranha, ele pensou assim: você está brincando, né, Deus? Não é possível um negócio desse. Eu peço livramento, o Senhor manda uma aranha. Não é possível. O que o Senhor está pensando? Meu Deus, eu preciso de algo mais poderoso. E ele esperava quietinho, e ele começou a ouvir os passos dos seus inimigos, sabe, e estava cada vez mais perto, e a aranha cada vez mais rápida em tecer a sua teia na boca da caverna. E ele ficou quietinho, e ele começou a ouvir a voz dos seus inimigos. E os inimigos pararam na porta da caverna e conversaram entre si, dizendo: vamos entrar e vamos ver se ele está aqui dentro. E um deles virou e falou assim: impossível, aí você pode ter certeza que ele não está. Olha, tem teia de aranha, por aqui ninguém passou. E ele foi livre, por causa da teia de aranha. Quando você pensar que não tem nenhuma solução mais, Deus está vivo. O poder de Deus está à nossa disposição. Ele usa a aranha, ele usa o vento,
Ele usa o fogo, Ele usa a nuvem, Ele usa o que Ele quiser, sabe? Para trazer para nós o livramento que nós precisamos. Quando a gente falava sobre a crise dos recursos, eu lembrei que eu conversei com a Rafinha essa semana sobre o que a gente tem na mão para alcançar aquilo que a gente quer na presença de Deus. E eu fiz essa pergunta para Moisés, eu virei para Moisés, eu disse assim: Moisés, o que você tem na mão? Ele levantou a mão e falou assim: eu tenho um pedaço de pau, cajado, um cajado. Às vezes a gente pensa assim, gente, para abrir o mar, hoje eu estava vendo os cientistas, os arqueologistas falando sobre a abertura do Mar Vermelho, a possibilidade da abertura do Mar Vermelho. Vocês sabiam que para aquele mar pudesse abrir, para que aquele mar pudesse abrir, um vento de no mínimo 70 km por hora tinha que soprar durante 10 horas para o mar se abrir? Uma coluna de água poderia se levantar em até 2 metros de cada lado, paredes de 2 metros de água podiam se levantar de cada lado. E eles demoraram alguns dias para atravessar quase 2 milhões de pessoas. Quase 2 milhões de pessoas. Mas Deus usou o fogo, Deus usou o vento, Deus usou a nuvem, Deus usou todas as coisas, e usou também a fé de um homem que pensava que tinha só um pedaço de pau na mão, só um cajado na mão. O que você tiver na mão, Deus vai transformar em instrumento da sua vitória. Porque se você pegar o seu recurso, que é falho, que é pequeno, que é frágil, que às vezes é escasso, e colocar nas mãos do Senhor, pode ser um pedaço de pau, mas se transforma em chave para abrir o mar. Se você pegar 5 pães e 2 peixinhos, eles alimentam mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas. Se você for pescar e tiver só uma vara para pescar, e o Senhor falar assim: vai, pesca, e lá na boca do peixe vai ter uma moeda, você pode ter certeza que Deus vai trazer um recurso, porque Deus não depende do que nós temos para operar um milagre na nossa vida. Ele só depende de nós dependermos dele e calarmos, evitar a nossa palavra da loucura, evitar falar que não vai dar certo, evitar falar que você não é a pessoa certa, evitar falar que essa não é a hora certa, evitar aquelas palavras que a gente dá no meio da loucura e do sofrimento. A gente fala assim: nossa, eu sou filho de pobre, nossa, eu não tenho condição, nossa, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. Quem é que está determinando? Faraó virou e conversou entre eles assim: cadê o povo de Israel? Já saiu? Onde que eles estão? Eles são acampados entre Piairote e Baal-Zefon, entre montanhas. E qual foi a palavra de Faraó? Falou assim: eles estão encurralados, não tem para onde correr, não tem mais o que fazer. Essa foi a palavra de Faraó. Qual foi a palavra de Deus? Esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais você vai ver, nunca mais. Israel passou a pé enxuto no meio do mar, e o Egito e todo o seu exército se precipitou mar adentro e foi destruído pela promessa de Deus. Vamos fazer um exercício? A partir de hoje, se você não consegue ver a vitória, aquieta, joga o medo fora, sabe, e se cala. Porque você já tem a promessa de Deus. Deus não precisa da sua incredulidade, Deus não precisa da sua palavra contrária. Mas pastor, e se fulano disser alguma coisa contrária? Faraó era autoridade, mas a palavra dele não era autoridade sobre os filhos de Israel. A palavra de autoridade sobre os filhos de Israel era a promessa e não o decreto de Faraó. Está dando para entender? A partir de hoje, faz o compromisso de nunca mais ser precipitado em falar contra aquilo que Deus te prometeu, em declarar contra aquilo que Deus
trouxe como promessa na sua vida, porque nós não dependemos dos nossos recursos. Deus não depende dos nossos recursos. Nós dependemos tão somente de depender dele e deixar que ele conduza a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Cadê o exército do Egito que perseguiu ao povo de Israel? Nunca mais se teve notícia. Nunca mais. Nem naquele tempo e nem agora. Está valendo a promessa de Deus na sua vida. E é ela que vai determinar a sua vitória. E não a sua circunstância, não a sua condição, nem os seus recursos e nem a falta deles. Creia, joga o medo fora e fica só com a promessa de Deus. Em nome de Jesus. E ó, não se precipite em falar contra a sua própria fé, nem aceitar a precipitação dos outros, em nome de Jesus. Amém?